Estou aqui no estúdio com o Emer Conatos e o Raul Nunes. Sim. Então, contem para mim um pouquinho como é que começou essa história de podcast. O podcast deles chama Preto Positivo e tem uma proposta muito, muito interessante. Eu quero que vocês contem como começou essa história. Uau. Muito obrigado assim, pelo convite, por a gente estar aqui. E eu sou o Emer, né, no caso. E o podcast foi, na verdade, uma coisa que aconteceu, assim, inesperada, né? Eu e o Raul, a gente... Não sei se eu me apresento primeiro, você fala sobre quem eu sou e como começou o podcast. Pode falar do podcast, a gente não precisa ir na ordem cronológica. Vamos lá. Beleza, vamos lá, então. E aí, sou uma pessoa vivendo com HIV, o Raul também, e a gente começou a abordar esse tema, né, nas redes sociais. Durante a pandemia, a gente começou a se articular pelo Instagram e a gente fez uma live chamada Live Positiva. E a gente fluiu muito bem. Na verdade, a gente ainda não se conhecia, eu morando aqui em São Paulo, o Raul em Minas, mas super rolou assim, os nossos assuntos, a identificação. E aí, alguns meses, um mês depois? Semanas depois, assim, eu recebi um link de um amigo que era um link do Spotify, um projeto do Spotify chamado Sound Up Brasil, que era para atrair novos criadores de conteúdo para podcast, voltado para pessoas pretas, pessoas indígenas, e estava no último dia dessa seleção, assim. Então eu fiquei, será que eu mando realmente? O que eu mando? Eu não sabia nem o que mandar, na verdade, mas eu tava na pandemia, tava meio que sem fazer nada. E aí eu fiquei, o que eu posso falar? Eu vou falar sobre HIV então, mas como que eu vou fazer isso? E aí eu lembrei que a gente tinha feito um esqueleto pra nossa live. E peguei esse esqueleto, desenvolvi, enviei. A gente foi selecionado e aí foi quando eu liguei pro Raul, mandei mensagem pro Raul. E aí, Raul, tá afim? E é surreal porque foram mais de 1.000 inscritos e ficaram 4 projetos. Que inclusive o nosso filho tá criando forma agora. E foi muito incrível porque, como a Emer já disse, a nossa química foi instantânea durante a live. A gente, por nossas narrativas serem bem parecidas, o esqueleto deu muito certo. E aí, enviado, a proposta veio. E quando ele me ligou, eu estava em Minas por conta da pandemia. A gente estava nesse processo de início de pandemia, pandêmico ainda. E aí eu larguei tudo que eu estava fazendo lá. Eu falei, eu vou me arriscar de novo. E já fazem 2 anos que eu tô aqui de novo, criando esse projeto junto com o Emer. E tá sendo bem interessante porque... Nunca me imaginei nesse lugar. Eu trabalho com produção, mas atrás da cortina, o Emer já gosta de um palco e tal. Eu não é muito difícil, às vezes, estar na frente do microfone. E aí que eu vou pra pergunta, então. Quem é o Emer e quem é o Raul? Nossa, vamos lá. O Emer... eu sou formado... Minha formação acadêmica é em artes cênicas, em teatro. Na verdade, antes da formação acadêmica, acho que eu fiz teatro a minha vida inteira. Fiz teatro na escola, fiz teatro na igreja, fiz teatro no bairro, até começar a faculdade. Depois disso, estudei um pouquinho de moda também, me joguei um pouquinho no universo da dança. Eu costumo dizer, né, que eu sou um multiartista, né? Gosto de escrever também, agora apresentando podcast, roteirizando, dirigindo. Então é toda essa loucura. E além disso, eu sou professor de arte, né? Em escola pública. Já dei aula no estado, agora estou dando aula na prefeitura. Já dei aula para crianças, para adolescentes, para EJA, né? Que é o ensino de adultos. E também oficineiro de teatro, arte em geral. Essa é a minha praia, é o que eu sempre fiz. Mas também já vendi água no Farol, também já fui panfleteiro, já trabalhei telemarketing, de tudo assim. Agora com... Quem é Raul? Agora é você, Raul. Nossa, eu sou leonino, eu sou mineiro, sou de Nova Lima. Eu hoje sou diretor de arte, sou produtor executivo do Preto Positivo também. Trabalho com um rapper chamado Rico da Laçã, já trabalhei com outros artistas também. E já trabalhei bastante até os 19 até os 26 anos eu trabalhei em shopping. Então, a minha paixão da moda veio daí, estudei moda, estudei marketing e foi isso. Acho que eu sou essa pessoa tranquila, calma às vezes. Quando? Calma às vezes, tranquila às vezes, é isso. Você falou que trabalhava em shopping, você trabalhava em loja, é isso? Eu trabalhei em várias marcas nesse 19 aos 20. Na verdade, a minha família sempre teve uma...
Eles sempre criaram um roteiro de formação pra gente, pros filhos e tal. Eu sou formado em meio ambiente, técnico em meio ambiente, mas eu nunca quis exercer essa profissão. Nunca me vi no campo de mina, ou seja, qualquer outro espaço, porque a família da minha mãe é uma família de costureiros. E eu sempre fui apaixonado por moda. A minha avó paterna era uma referência de moda pra mim, porque ela era uma senhora de quase 1,80, esguia, elegantíssima, assim, e eu ficava tipo, meu Deus, minha avó era a minha diva mor. E aí eu nunca quis. E aí eu fui fazer o meio ambiente, não sei porquê, fiz. Mas você foi até o final? Eu só não fiz o estágio. Porque aí eu já não queria colocar a mão em terra, eu já não queria fazer nada. Falei, nossa, né? Porque às vezes você começa, mas fala, vou parar. Eu fui até o final, porque era um investimento que meu pai fez, então assim... Entendi. E assim, não é que eu não gostava do curso, eu gostava, era legal e tal, eu aprendi muita coisa. E muita coisa que eu aplico hoje também é por conta disso, porque tem várias, não é só falar de terra, mato, mas tem toda uma questão de gestão também. Não, e sustentabilidade também, eu acho que traz, né? Traz. E aí eu formei e falei, não quero fazer isso não. Aí fui pra shopping, aí eu trabalhei numa empresa, numa loja, comecei como estoquista, aí fui pra vendedor, cheguei a ser gerente de loja, e aí em 2016, por conta da sorafobia que eu sofri dentro de um espaço que eu trabalhava, eu falei, não quero, porque eu trabalhava praticamente 12 horas por dia, e aí recebia muito pouco, eu falei, quer saber, eu acho que se eu pensar, com tudo que eu já sabia fazer, eu montando uma cartela de clientes, eu conseguia tirar muito mais no mês, assim. Então, foi nesse processo. E essa cartela de clientes de que... De visual merchandising. Vitrine, espaço de loja, essas coisas. Bacana. E aí, foi isso. Aí, fui pro styling. Aí, comecei a trabalhar com os artistas e tal, algumas pessoas do ramo. E aí, do styling, eu fui pro Rio de Janeiro. Aí, no Rio, eu trabalhei um tempo em loja também, porque eu morava com a minha ex-sogra. E aí, depois disso, eu vim pra São Paulo. Eu também comecei a minha vida profissional em loja de shopping. E assim, eu acho que tudo que a gente faz, depois também em telemarketing, né? Eu acho que tudo que a gente faz, a gente vai agregando coisas que a gente leva pra Uma das coisas que eu aprendi em shopping foi a lidar com clientes. E hoje eu sou um produto. Então eu sei precificar as coisas, eu sei falar das coisas, eu entendo o que as pessoas querem. E acho que negociar. Sim. Quando ele me fala que eu sou uma pessoa calma e paciente, é porque do projeto eu sou uma pessoa que fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Tá atrasado isso, vamos fazer isso. Porque, às vezes, poucas vezes, sou uma pessoa que as pessoas falam que eu sou uma pessoa grossa. Mas é porque eu sou muito objetivo. Eu falo, não, é isso, tem que fazer isso. Eu acho que você tem o criativo e essa parte executiva e o Emer é o criativo mais, né, que põe as ideias. Ele é o legal da dupla. Os roteiros são seus, Emer? Não. Sim, na verdade, a gente, como eu falei, a gente fez o esqueleto juntos, né? Na verdade, a gente decidiu montar para a live inicial um esqueleto que falava sobre a vida do HIV de uma forma mais ampla, mais geral, falando sobre a parte clínica, sobre a parte de pegar o diagnóstico, sobre a parte de lidar com a família, de lidar com a sociedade, com os amigos, com o mercado de trabalho. Então a gente foi dividindo mais ou menos assim, mas aí até então eram só as temáticas, né? Então vamos aqui. O que é o podcast e o que as pessoas podem esperar do podcast Preto Positivo? Vamos lá. O Preto Positivo é um podcast que fala sobre HIV de pessoas pretas, né, voltada para o público preto também. Então a gente traz várias narrativas de pessoas negras vivendo com HIV, porque a gente entende que é uma demanda, né? A maior parte das pessoas vivendo com HIV no Brasil são pessoas negras. E aí, quando eu peguei meu diagnóstico, lá no finalzinho de 2018... foi uma das coisas que eu me perguntei, assim, eu tinha várias referências, assim, de pessoas brancas falando sobre HIV, mas eu tinha duas de pessoas pretas. E eu fiquei pensando, caraca, as pessoas pretas não falam sobre HIV, sabe? Onde tá essa galera, saca? E foi aí também que eu comecei a sentir a necessidade de ser uma dessas pessoas, sabe? Porque eu já tinha uma cabeça muito aberta em relação ao HIV por viver com pessoas que viviam com HIV já, e também por sempre ter a mente aberta para pesquisar, para saber sobre o tema. Acho que desde os meus 5, 6 anos de idade, quando eu vi uma matéria sobre Cazuza na televisão, eu fiquei muito curioso em relação ao HIV, porque foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que existia um vírus que não tinha cura.
Eu fiquei assim, como assim não tem cura? A medicina não tem cura pra tudo? Como esse vírus, ele se atreve a não ter cura? E eu fiquei muito curioso a respeito disso. Então, sempre tive minha cabeça aberta também para receber informações. E aí, quando eu peguei o meu diagnóstico e senti falta dessas pessoas falando a respeito, pessoas pretas, pensei, bom, então eu posso ser uma dessas pessoas, sabe? Posso ser um porta-voz e também trazer mais pessoas pretas para perto. E o que a gente espera do projeto, acho que, obviamente, o sucesso. Porque são 2 anos investindo nesse projeto. Mas a gente, no primeiro dia de gravação, quando a gente saiu daqui do estúdio, a gente sentou em um bar aqui embaixo e a gente ficou conversando sobre essa experiência. E a gente entende a nossa responsabilidade social com tudo que é construído aqui dentro, tudo que foi construído durante esses 2 anos, e que isso é um material que ele vai passar de geração para geração. Então, é muito mais do que só sentar aqui, gravar e, sabe? Não, a gente está aqui compartilhando as nossas narrativas, as narrativas de pessoas que vivem, que já sofreram por conta do HIV, que assim como eu perderam trabalho, perderam oportunidades, perderam seus laços. Então, é mais do que um podcast. O Preto Positivo, eu acho que ele é uma plataforma de acolhimento. E as nossas vozes aqui são amplificadas de uma forma para que outras pessoas entendam que o HIV ele não vai te impossibilitar de fazer absolutamente nada na sua vida e que você continua tendo uma vida incrível e que pode melhorar cada dia que passa, e entender que tudo o que você passou ou que você passa, existem pessoas que são referências, com exemplos como eu, o Emer, como a Nábila, como eu, o Emer, o Ezio, o Felipe, as pessoas que passaram por aqui. Porque são narrativas que servem como exemplo de que a vida tá bem, que você pode continuar trabalhando, você vai continuar vivendo, você vai namorar, você vai casar, você vai fazer o que você quiser da sua vida. Eu achei bem interessante que vocês pegam vários pontos de vista de situações e de temáticas, né? Que é isso que você estava falando, como você construiu esse roteiro. E também a forma de gravar, né? Que vocês não gravam de uma forma cronológica, né? Então, conta um pouquinho do processo de produção. Voltando em relação aos roteiros, né? Eu que acabei assumindo essa função. E hoje eu tenho. Oi? Graças a Deus. E hoje eu tenho um parceiro, que é o roteirista, o André Emídio, que me ajuda super com esses roteiros. E aí o Raul fica com a parte, né, de execução. Você quer falar mais sobre isso? Eu fiquei... acho que a química rolou muito porque quando o Emer fez o roteiro da live, funcionou muito bem. E aí quando ele me liga e fala, vem pra São Paulo, eu já vim meio que articulando uma identidade visual, já vim pensando em ensaio fotográfico, já vim pensando em pessoas, já vim pensando no que a gente poderia fazer. E aí quando a gente recebeu esse apoio do Spotify, a gente falou, você vai fazer isso, eu aquilo. E aí eu peguei a executiva, acho que por já trabalhar com isso há um tempo, já entender os mecanismos, como funciona, acho que seria mais fácil. E eu tenho meu assistente, que é o João. Então, a minha parte é executiva, é de fazer mesmo as cobranças que têm que ser feitas, de organizar a agenda, de encontrar as pessoas. E esse processo de gravação, que não é uma cronológica, não são todos os convidados no mesmo dia, veio muito a necessidade de conseguir articular todas as agendas. Tanto as dos convidados, quanto a minha e a do Emery. Porque a gente também, além do podcast, tem nossa vida profissional lá fora, de outra forma. E então... Mas acho que sentando hoje, vendo como a gente está construindo isso, não é um processo difícil de fazer. Parece cinema. Eu vejo vocês construindo, eu acho que parece como se vocês tivessem... É um roteiro de filme. De filme. Porque forma de produção. o podcast e o estúdio também, inclusive, dá essa possibilidade da gente gravar e sentar depois e falar, olha, isso a gente vai fazer, isso encaixa aqui, isso, e montando esse quebra-cabeça e até chegar no resultado final, que é o episódio. Então, eu fico muito feliz de ter encontrado um estúdio com profissionais excelentes igual você e o Benê, porque... Obrigada. De verdade. Porque... Muito feliz de vocês estarem aqui. Assim, porque nosso encontro foi uma coisa... Tudo bem. Nosso encontro foi uma coisa que a gente conversou há um tempo atrás, e eu falei, Lu, eu preciso de um estúdio. A gente conversou, chegou a fazer orçamento. E aí, quando a gente retornou, eu falei, cara, eu preciso de pessoas que vão somar, sabe? Nesse processo de encontrar assistente pro Emery, encontrar assistente pra mim, encontrar pessoas que vão fazer a trilha e tal, foram pessoas que, minimamente pensadas para somar com a gente. Porque a gente entende a importância desse projeto. E a gente não queria fazer nada menos do que especial. Não pode ser menos do que isso.
Porque, como a gente disse, foi um presente pra gente. A gente nunca imaginou ser podcaster na vida. E aí cai um projeto do Spotify na nossa mão e, assim, a gente não quer só uma temporada. Porque a gente sabe que tem muito mais histórias para serem contadas nesse país Inclusive, inteiro. até fazer uma pergunta de nomes, e aí eu vou falar também do nome do Emer, mas o Preto Positivo, ele dá N possibilidades, né? Sim. O nome não fica, né? Se vocês quiserem ir para outras, né? A gente pode outras falar questões, sobre várias questões. né? Acho que não só o Preto Positivo, mas a questão do HIV, sabe? Sim. Tem milhões de narrativas. E aí não é só focar na questão técnica, falar do vírus, falar da história do vírus, falar do que a gente precisa fazer. Não, a gente quer ouvir pessoas, a gente quer sentar com pessoas e falar, conta a sua história pra gente, como é. Porque a necessidade de humanizar essa discussão ela é muito grande e é urgente. Então, Sim. acho que o Preto Positivo ele é um nome que foi escolhido pelo Emer e que eu acho super abrangente, assim. Eu vejo que as pessoas ainda estão muito presas no HIV dos anos 80, Não, né? você vai falar que você vive com HIV, a primeira coisa que as pessoas pensam é no Cazuza. Sim. Sabe? Numa forma esquelética e que você vai morrer amanhã. Não é mais sobre isso. Não. É muito difícil, né? Em geral, a gente ter comunicadores negros, né? A gente vê um movimento que vai crescendo muito timidamente, assim, aos poucos hoje. Mas ainda quando se trata de questões de tabus, né? Tipo, vamos falar sobre HIV de pessoas para pessoas pretas, né? E aí, poxa, a pessoa já tem que lidar, sabe, com tanto preconceito social, né? Porque o racismo, ele tá em todos os âmbitos. Ele tá na saúde, ele tá no trabalho, ele tá na rua, tá em casa, tá em todos os cantos. E aí você pensa, nossa, mas eu ainda vou ter que lidar com mais uma questão se eu falar do HIV. Tipo, ainda vão ter medo de mim, ainda vão ter medo de me tocar, de usar o mesmo talher que eu, o mesmo copo que eu. E aí as pessoas acabam também não querendo falar a respeito também, até pela autopreservação, né? Não é uma covardia, uma vergonha, uma culpa, mas para se autopreservar, porque sabe que a sociedade é violenta e acaba gerando, né, novas violências. Acaba sendo o silêncio uma forma de proteção, mas que não, no fundo não é, né? Porque você, né, tem que dar voz e amplificar essa discussão. Eu queria que você falasse do seu nome, Emer. Seu sobrenome aí artístico. Vamos lá. Eu nem vou falar do meu nome de registro. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Olha, Mas meu nome artístico é Emer Conatos, assim como você citou. Na verdade, eu vou citar sim o primeiro nome. O primeiro nome, as pessoas já podem imaginar, é meio previsível, né? Que é Emerson. Não Emerton. Não é Emerton, porque o Raul, quando me conheceu, anotou o meu nome na agenda dele como Emerton. E tá até hoje. E tá até hoje. Eu vou mudar o nome dele na minha agenda, pensar em uma coisa bem bizarra. Mas, enfim, Emerson não era um nome que eu de fato me identificava, porque eu sentia que qualquer nome com som no final virava nome. A gente tem o Facebook, som, a gente tem qualquer coisa com som vira nome. Eu ficava, gente, mas qualquer coisa com som no final é nome. E também eu sentia que era um nome muito masculino, assim, no final, o som, né? Era uma coisa muito masculina. E eu queria uma coisa que eu pudesse expressar mais, ter uma variante, enfim, me expressar com o meu gênero, sendo masculino ou feminino, ou não, mas que não tivesse, né, essa coisa forte do masculino no final. Aí eu cortei e falei, vai ser só Emer agora. E aí Emer tem gente que pergunta, é masculino ou feminino? Tipo, se a pessoa não me conhece, acha às vezes que eu sou uma garota, enfim. Isso acontece, mas eu acho incrível. Então, por isso o Emer. E o Conatos foi bem quando eu comecei ali o meu processo artístico, comecei a faculdade e todo mundo ali já era do teatro há muito tempo, já tinha um nome artístico. Eu fiquei, gente, não dá para eu não ter um nome artístico. Eu preciso ter um nome artístico. Mas o sobrenome foi o mais difícil, assim. Aí dei uma pesquisada, aí fui pra mitologia. E aí tem uma questão com teologia, na verdade, porque Conatos é um efeito que na teologia é um efeito que aconteceu com Deus, por exemplo. Foi a vontade de existir, né? Porque Deus, ele, enfim, não tem mãe, não tem pai. Ele fala, quero existir, e essa vontade tão grande de existir o fez existir. Isso seria o efeito Conatos, né? E também a gente tem na psicologia, a gente tem, na verdade, na medicina, esse conceito, ele é considerado, por exemplo, quando um vírus entra no seu corpo
E o seu corpo, ele começa a atacar esse vírus, ele começa a se defender desse vírus. Então esse efeito é chamado de conatos, porque o seu corpo, o seu organismo está lutando aí pela sua vida. E do outro lado, o vírus também está fazendo um efeito conatos, né? Porque ele também está lutando para sobreviver ali também. Então é esse desejo, essa vontade inata pela vida, que não é planejado, né? Também você não... Enfim, quando um vírus entra no seu corpo, seu corpo não pensa exatamente, vou fazer aqui um efeito. Não, ele está lutando ali pela vida. E é isso. E fez muito sentido para mim na época, isso foi antes do diagnóstico, fazia muito sentido na época colocar o conatos por causa de um poema, que eu não vou lembrar o nome da... Elisandra, mas eu não vou lembrar o sobrenome dela. Que foi quando eu estava no ensino médio, e no 3º ano do ensino médio, e ela... É uma poetisa, ela foi convidada pela minha professora de história para dar uma aula pra gente falando sobre negritude. E nessa época eu ainda nem entendi o que era ser negro. E aí quando chegou a Elisandra lá e ela leu um poema dela que o nome era Eu Sou o Seu HIV, e esse poema ele relacionava o negro ao HIV, né? O negro lutando para sobreviver na sociedade, como o HIV lutando para sobreviver num organismo. E aí elas colocavam como negra falando Eu Sou o Seu HIV. E aí eu achei isso muito interessante, assim. E quando eu encontrei esse termo conatos, eu pensei, é muito isso, sabe? Só que nessa época eu ainda não tinha HIV também. E aí depois vem o HIV. Tudo amarrou assim, né? Fechou. Todo sentido. Eu falei, caraca, eu sou o Conatos, né? Conatos, prazer. E aí eu vou fazer um paralelo com a criação do Preto Positivo, né? Que foi nessa ânsia de eu quero existir, né? Porque foi no último dia da inscrição, tipo, eu quero existir. Então, o Preto Positivo eu acho que vem muito nessa linha, né? Acho que não só do último dia, mas os 2 anos, assim. Foram 2 anos na pandemia, assim. E aí a gente chegou a pensar, acho que não vai existir mais. Porque acontecia, e aí a gente depende de uma outra empresa maior do que a gente, então são processos. Mas foram longos 2 anos, até chegar um momento e falar assim, não, vamos começar a gravar. E eu falei, que bom, assim, porque a gente ainda chegou a estar, mesmo sem um apoio, a gente vai fazer. Porque era um projeto que, como eu já disse, é um projeto que ele tem uma urgência de ser entregue à comunidade, à população. Sim. E não pensando só da forma online como podcast, mas de forma offline também. De fazer ações, de poder levar nossas informações, as narrativas para dentro da comunidade, para dentro de palestras, sair escolas. Um pouquinho, porque a gente fica muito nesse universo e não é isso. Porque né, mesmo sabe? sabendo que o podcast hoje em dia é um produto que está em alta, nem todo mundo tem acesso a uma plataforma de streaming. Então é sair daqui do estúdio e para outros lugares, levar a nossa voz para que as pessoas entendam como é viver com HIV hoje em dia. E foi um processo, assim, de muitas etapas, né? Foram mais de 1.000 inscrições, aí depois ficaram 30 para entrevista, aí depois ficaram 20, aí depois ficaram 10, e aí depois... Como é que vocês iam se sentindo, assim, né? Cada vez que vocês eram chamados, assim? Qual que era a sensação? Nossa, assim, era como... Nem sei explicar, assim. Porque essa loucura de a gente precisa fazer isso acontecer, sabe? Isso é muito importante, não só pra gente ter outra perspectiva de trabalho, mas do quanto a gente queria ampliar a nossa voz do que a gente já fazia falando sobre HIV para mais pessoas ainda, né? E aí a cada etapa, assim, era uma... Nossa, era muito... Era de mandar mensagem e falar, já teve resposta? Como vai ser? E aí, às vezes, a resposta não chegava no dia que era previsto. De choro, de angústia. Porque é isso, é depender de uma outra Porque eu penso que instituição. foi assim, a primeira vez, vou me inscrever, tudo bem, tem 1.000 lá, projetos, aí você fica meio assim, se sair, saiu, mas aí à medida que, nossa, fui selecionada para primeira, aí já começa a dar uma ansiedade. Acho que quando vai chegando na casa dos 20 ali, dos 10, você já fica... Não. Acho que a sorte eram as pessoas que a gente trabalha hoje em dia do Spotify, assim, o Fernando principalmente, que é o nosso gerente de projeto. Ele sempre foi uma pessoa que acolheu de alguma forma. Né, do projeto Soundap. E aí ele sempre dava algum jeito, assim. Eu lembro que várias vezes a gente ficava questionando se ia acontecer, como aconteceria. E aí ele sempre foi a pessoa que estava ali respondendo as questões, acalmando de alguma forma, mas sempre aquela ansiedade de quando. E essa demora foi por conta da pandemia, né? Sim, porque todo o processo era para ter sido feito em estúdio, todo mundo se conhecido, tanto que assim, era para os 20 participantes terem se conhecido. Os 20 projetos, na verdade, né?
E isso não aconteceu até hoje. Eu não conheço assim, a maioria. Acredito que vai acontecer, mas não aconteceu porque a gente não pôde se encontrar. Porque assim, era gente do país inteiro, né? Tem um projeto que venceu, que é da Amazônia, aí tem outro do Rio de Janeiro, também tem projetos, enfim, de várias São Paulo, regiões, de outras né? regiões, mas são pessoas que a gente teve a oportunidade de conhecer uma delas, que foi a Samara, numa viagem que a gente fez, mas fora do projeto, assim, pra poder entender também. Mas o Emer, que tem mais contato com as pessoas que fizeram esse processo, sabe que não foi só a gente que teve essa angústia, essa ansiedade. De lá pra cá, a gente tem isso foi em outubro do ano passado. Setembro. Que a gente Setembro de viajou. 2021. 2021, que o resultado saiu. Não, minto, foi outubro. Foi outubro. E a gente recebeu o resultado. E aí, de lá pra cá, a gente veio nesse processo de entender como seriam as gravações, de preparar esse material. E aí é pensar nas gravações, de procurar estúdio, procurar profissional para poder fazer edição, profissional de fazer trilha, photoshoot, criação de identidade visual e material de mídia. E aí, de lá pra cá, é isso que tem acontecido com a gente. E a gente tá na reta final das gravações agora. Tem mais 2 entrevistas. E a gravação do Léo. E o que te fez chegar aqui no Estúdio Banca? O que te chamou a atenção, assim? acho que quando eu pesquisei, são vários fatores que eu precisava colocar em consideração. O principal deles, para mim, primeiro foi a localização. Na época você estava na Consolação, ainda se eu não me engano, e agora a gente está aqui em Pinheiros. E aí eu falei, bom, localização e custo-benefício. Eu tenho um orçamento que eu preciso usar com um valor que eu posso usar. E a localização, porque os meus convidados vêm de áreas extremas de São Paulo. Então, eu preciso que todo mundo tenha acesso fácil a essa localização. E eu moro do lado. Principal mesmo. Eu morava do lado. Mas, quando eu vim aqui na entrevista, uma das coisas que mais me chamou a atenção, primeiro de tudo, o espaço. E eu vi que eu tinha todos os equipamentos que eu precisava. Tinha uma pessoa disposta a me receber, o que conta muito. A limpeza. E os profissionais, assim, que fazem parte. A gente vai dar um Google, vai saber quem é fulano. Você me... A gente tem que dar uma stalkeada. Mas, independente de tudo isso, acho que uma das coisas que eu senti aqui foi acolhido. Bacana. Confortável, sabe? De poder sentar aqui, de conversar, de receber as pessoas que eu vou receber, pra trocar essa ideia. Sem julgamento. E assim, a minha intenção é que as pessoas se sintam em casa mesmo. Então, aqui é o espaço de vocês. Você viu que às vezes eu nem fico junto, tipo, deixo vocês receberem, né? Que é ótimo, assim, porque acho que aqui é um espaço, principalmente pra gente estar vindo pela primeira vez, assim como a maioria dos nossos convidados, sentir à vontade. Que é aconchegante, né? E que é intimista, né? Eu já me sinto de casa, de verdade. Eu chego aqui... Eu falei, eu vou sentir falta de vocês. Assim? Vai ter que fazer intervalo de 1 mês, no máximo, entre uma temporada e outra. A gente espera. Porque eu falo, é isso. Eu acho que de tudo é ser confortável, aconchegante. E saber que a equipe é profissional, assim. É juntar as duas coisas. Na verdade, vários fatores. Localização, preço, acolhimento e profissionalismo. São os 4 fatores que me fizeram contratar. Assim. A gente sabe que hoje em dia, com a alta de mercado que o podcast tem vários estúdios em São Paulo. Mas tem fatores que a gente tem que colocar para definir aí o que a gente quer e ver o que a gente vai fazer. Eu fui o primeiro estúdio, né, focado em podcast, só em podcast. E assim, hoje eu tenho vários concorrentes, né? Mas o que eu tenho sentido também, o pessoal tem feito o que você falou, preço justo, porque tem acontecido, o pessoal põe, às vezes te quebra porque põe valor lá embaixo, mas você não consegue garantir. Sim, eu achei isso. Esse acolhimento, essa atenção, porque aí você vai fazer um negócio, tipo, não, você precisa ir embora pra entrar o outro, sabe? Não Na semana legal. que a gente fechou, eu achei estúdio de R$2.000 pra gravar a temporada inteira e achei estúdio de R$35.000. E aí, tipo, eu tava, sabe, não era... Eu tenho que fazer os orçamentos pra poder entender como é o mercado. E na hora que eu vi, não, a banca me